Pronto, comecei a gravar. Eu havia esquecido de botar pra gravar. Peraí. Iago, Nathaniel, bom dia. Bom, então, gente, com respeito à nossa, né, disciplina no andamento, né, eu falei para vocês lá no grupo, né, mas estão recapitulando, né, que toda semana eu ponho uma Bom atividade. dia, Russo. Bom dia. Às vezes chega atrasado aqui o áudio. Então toda semana eu boto uma atividade, certo? Isso vale ponto. E aí vocês têm uma semana para responder, tá? A resposta, como eu expliquei para vocês lá, deve ser feita no Google Sala de Aula. Vocês abram a atividade específica, digamos, atividade um. Vocês abrem a atividade um. Lá vai ter as instruções que vocês devem fazer. E aí lá vocês colocam a resposta de vocês, que deve ser o quê? Um arquivo anexado, um arquivo anexo. Uma foto do caderno de vocês com a resposta, certo? Ou um vídeo, se eu pedir. Depende do que eu pedir, tá? Pode ser uma foto, um vídeo, mas vocês têm que colocar lá, tá bom? Era isso que eu só queria falar e agora eu vou entrar no conteúdo, mas quem quiser falar alguma coisa, pode falar agora. Quem quiser mostrar a carinha aí também não tem problema, tá? Não precisa ter medo não. Xizineia. Ô, professor, é que eu Xizineia, entrei bom no dia. grupo. Eu Hum, entrei no grupo faz pouco tempo. hum. Aí eu não sei exatamente quantas atividades tem. Assim, que o senhor já passou dela? Mas você tá no Google Sala de Aula ou não? Você já entrou lá no Google Não, Sala? ainda não. Não, não. Então é o seguinte, você deve. Peraí. Bom dia, Cauã. Bom dia. Bom dia, Jéssica. Então, voltando, você deve entrar no Google Sala de Aula, vai ter tudo lá, tá bom? Então vai ter um Tá mural certo. lá, e Eu vou lá mandar. tem atividade um e Eu vou- 2. Você vai ler lá, atividade um, aí você tem que abrir. Atividade 2, você tem que abrir. Foram as duas que era para vocês fazerem. E até amanhã, né, relembrando, toda sexta-feira, das 8 até as 11 horas, eu fico no WhatsApp, né, conversando com vocês. E até amanhã, então, às 8 horas, eu vou colocar a atividade nova para vocês fazerem para a próxima semana, com o conteúdo da eu tenho, aula eu de tenho, hoje. eu tenho umas aqui, ó, que foi do dia 11, dia 18, dia 25 e dia 9 de abril. São essas? Você olha lá, tá tudo no Google Sala de Aula, tá bom? As datas, Então tá acho que eu tudo vou ser lá. essa aí. Amanhã eu entrego, valeu? Entrega amanhã. Internet Qualquer comigo agora. dúvida, você escreve no grupo, tá bom? O pessoal escreveu, então amanhã eu vou Beleza. ficar lendo tudo que vocês postarem lá e vou atualizando, vou respondendo vocês, tá? Lembrando que eu não entro sempre no grupo, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui o William. Pronto. Lembrando que eu não entro todo dia, toda hora no grupo, não respondo. E como eu já falei várias vezes também lá no WhatsApp, né? E a gente combinou, já foi decidido lá na escola, pela coordenação, para não ficarem mandando pro meu WhatsApp privado, tá bom? Então, de tempos em tempos eu entro no grupo, né? E aí respondo tudo, tá? Pelo menos uma vez por semana, tá bom? Tudo bem. Então agora eu vou começar o conteúdo da aula Bom de dia, hoje. Lu. Tudo bem com vocês? Aqui tá todos bem. Deus abençoe. Pronto. Então vai, gente. Tomei a carinha ali, bem pequenininho, porque não importa muito, tá bom? Vocês estão vendo aí a apresentação com a minha carinha aí? Então, né? Sim, sim. Então vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho muito. Opa, peraí. Muito, muito importante, muito relevante, tá? E de certa forma, um pouco é, difícil de entender uma coisa ou outra. Pronto, achei. Que é a constituição da matéria, tá? E a tabela periódica. A gente não vai entrar muito na tabela periódica ainda hoje não, tá? Mas a constituição da matéria, ou seja, do que é feita a matéria. Aqui vocês estão vendo, né, essa figura aqui que eu vou explicar para vocês mais para frente, tudo bem? Mas a ideia que eu quero dizer é o seguinte, né, um pessoal, né, há muito e muito tempo atrás,
tá? Primeiro, vamos ver se vocês estão craque. O que quer dizer esse negócio aqui, ó? AC. AC. 450 AC. 5 AC. Jéssica, Cauã, o Cássio, Aline. Quem se arrisca? Tem alguém aí? Vocês estão me escutando? Não? Acho que é antes de Cristo. Exatamente, muito bem. Quem que respondeu? Maria Luísa? É. Muito bom. Exatamente, antes de Cristo. Então o que acontece? Esse 5 aqui é daquele algarismo romano, né? Né, quer dizer esse V aqui, né? Quer dizer número 5, né? Mas 5 antes de Cristo, 450 antes de Cristo. Então quer dizer que é o seguinte, né? Esse aqui é 500 nesse caso aqui. Então, esses dois caras aqui, Leucipo e o Demócrito, né, há cerca de 500 anos antes de Cristo, ou seja, Cristo nasceu até hoje 2021 anos, né? Então, 500 anos para trás dá 2.520 anos atrás, esses dois caras aqui pensaram sobre matéria, né? E eles pensaram o seguinte, qualquer matéria que se eu dividir em partes cada vez menores, chegaria um momento em que essas partes não mais poderiam ser divididas. E agora, vocês estão me vendo, não? Sim, professor. Sim. Ufa. Sim. Tá. É, professor. Eu comecei a gravar só agora, tá, gente? Até o pessoal que não vai assistir ao vivo vai perder um pedacinho aí, mas tudo bem. Então, ó, a ideia deles foi o seguinte, imagina que eu peguei para vocês, tá? Isso aqui é uma fatia de um aipim, bem grande, tá? De uma mandioca, uma macaxeira, como é que vocês chamam? Se eu pegar isso aqui e ir picando, secando, o que eu vou ter? Vou ter a farinha, vocês estão vendo a farinha aí, né? Não tem a farinha de mandioca? Cheirosa, gostosa aqui. Aí a ideia desses dois, do Demócrito e do Leucipo, foi o seguinte, se eu continuar picando, vai ter que chegar um ponto, né, que isso aqui não vai se dividir mais. Né? Essa é a ideia dele. Eu ia pegar também, eu acabei esquecendo, se eu pegar uma pedra que eu tenho ali, tem umas pedras que é fácil, que eu bato nela assim, ela vai esfarelando, formando uma areia. Acho que vocês já devem ter visto isso, né? Então a ideia desses dois pensadores gregos, né, há mais de 2.500 anos atrás, foi de que se qualquer matéria fosse dividida em partes cada vez menores, chegaria um momento que essas partes não poderiam mais ser divididas, chegaria num mínimo, né? Muito bem. Agora, passando para frente, na nossa histórica, né? Aqui eu esqueci de falar para vocês, eu estou falando assim, a evolução dos modelos atômicos. O que é isso? É como que nós, a humanidade, nós, os seres humanos, fomos mudando o nosso conceito, o que a gente entendia sobre matéria, sabe, gente? Porque muitas vezes a gente acha que a gente lê um livro de ciência e tudo mais, a gente pode ter a impressão que nós já sabemos tudo, mas não, nossa interpretação sobre como que funciona o mundo natural vai mudando à medida que a gente vai aprendendo mais, né? E à medida que a gente vai desenvolvendo novas tecnologias também para conseguir enxergar melhor as coisas, né? Como microscópios, etc. Tá? Então, na época lá do Sócrates, era basicamente só o olho nu, né? E o pensamento que o pessoal estava usando. E o que você pudesse fazer com a mão lá, uma faca, etc. Tá? Então agora eu vou passar a tratar de uma história mais recente, que foi a partir já do desenvolvimento dessa ciência, né, mais moderna, que é a partir de fazer experimentos controlados, né, utilizar diferentes instrumentos como microscópios, etc. Tá? Então teve uma evolução dos modelos atômicos. Tá? Então só para voltar naquela ideia também deles dois aqui, imagina que essa molécula, que essa partícula indivisível, né, vamos dar o nome de átomo, que é justamente o que quer dizer tomo. Tomo quer dizer cortar,
tá? Em grego. E a quer dizer que você não consegue. A é a negação de cortar. Então, átomo é uma coisa que você não consegue cortar mais, você não consegue dividir mais. Tá? Por isso que foi esse nome que foi dado, né? Átomo. Então, aqui, vocês estão vendo essas diferentes figuras aqui, gente, são os diferentes modelos para explicar como seriam esses átomos, tá? Então, o primeiro modelo atômico, né, da ciência moderna foi proposta por Dalton no ano aproximado de 1800, tá? Ou seja, mais ou menos 200 anos atrás, tá? 220 anos atrás. Esse negócio aqui, gente, esse tio que eu coloco aqui é aproximadamente no ano de 1800, tá? E a gente já vai falar que era basicamente uma bola maciça indivisível, tá? Mais ou menos o modelo lá dos gregos, há 2.500 anos atrás. E aí esse modelo foi atualizado no ano mais ou menos de 1900 por Thomson, né? Que está aqui a figura, que seria uma bola, né? Essa partícula indivisível seria uma bola com carga positiva com pequenas cargas negativas aqui, que seriam os elétrons, tá? Eles dão um exemplo como se fosse um pudim com uva passa, tá? Para vocês lembrarem. Ou uma melancia com seus caroços, tá? E aí, 10 anos depois, já teve uma atualização importante desse modelo, que é o de Rutherford, que aí ele já mostrou que tinha um núcleo aqui de cargas positivas e teriam elétrons que rodeavam isso aqui, tá? Os elétrons, ele falou, o elétron não fica dentro aqui dessa coisa positiva, ele fica para fora. Eu vou explicar melhor depois. E em 1920, o modelo atômico de Rutherford e Bohr, né, que é uma atualização deste aqui. E nós estamos mais ou menos com esse modelo aqui ainda hoje, tá? Com algumas coisas novas que eu vou falar mais pra frente, tá? Então, esse aqui é importante, gente, para a gente ter essa perspectiva histórica, tá? Que o que a gente entende hoje como a realidade, a gente vai cada vez aprimorando mais de acordo com o nosso conhecimento, à medida que a humanidade acumula mais conhecimento. Tudo bem, gente? Tudo bem? Vocês estão me escutando? Tá tudo certo? Sim. Sim. Tá bom. Sim, professor. E uma coisa já também interessante, fazendo um parênteses, né, dessa questão da evolução do nosso conhecimento, que cada vez ele vai ficando mais acelerado, porque é um crescimento exponencial. Porque hoje a gente sabe 10 coisas, vamos dizer, sobre um assunto. Então amanhã, né, cada uma dessas 10 coisas pode dar outras 10 coisas. Então, 10 vezes 10 é 100. Tá? Então, hoje, a humanidade ela tem progredido muito rapidamente no desenvolvimento aí da ciência e da tecnologia. Mas vamos lá. Continuando aqui na nossa, né, sobre o que a gente está falando, que é a constituição da matéria. Então vamos falar um pouquinho mais com detalhes de cada um desses modelos. O de Dalton, né, de 1800, aqui está a figura dele, né, então a fotografia ainda não existia, ó, desenho. A ideia dele era o seguinte, né, o átomo, né, essa partícula, seria uma partícula muito, muito pequena, tá, invisível, e que ela é indivisível, né, é uma partícula maciça indivisível, tá? E o interessante é o seguinte, que a partir já aqui de Dalton, não é só uma ideia que ele teve, tá? Ele já fazia experimentos científicos. No caso dele, ele fez experimentos com gases. Deixa eu ver que alguém está querendo entrar aqui. Pronto. Então, o que ele disse? O que ele descobriu? O que ele propôs, o modelo dele? A matéria é formada por partículas fundamentais chamadas os átomos. Os átomos são partículas maciças, ou seja, são toda preenchida e indivisível, você não consegue cortar mais, não podendo ser criado nem destruído, tá? Isso depois a gente vai mostrar que está errado, tá? O átomo ele não é maciço e ele pode ser criado e destruído, que é até a energia nuclear, a bomba atômica, né? É a quebra de átomos. Mas isso era o primeiro modelo dele lá. Os átomos de elementos distintos apresentam diferentes propriedades, tamanhos e massas.
Isso é muito importante, essa sacada dele, tá? Porque, gente, se a gente olhar, né, um material aqui, esse metal aqui, que tem basicamente ferro, carbono, vamos dizer ferro, vamos dizer que isso aqui é só ferro. E o grafite, cadê um lápis? Eu tô sem lápis aqui. Né, esses materiais, eles são constituídos de elementos diferentes. Então ele falou que existem tem esses átomos que são essas partículas indivisíveis maciças. Entretanto, existem diferentes tipos de átomos, cada um, né, aí a junção desses átomos, à medida que esses átomos vão juntando, vão formando os materiais, tá? E vocês devem ter em mente, eu já vou adiantando para vocês que é o seguinte, gente, hoje a nossa interpretação de átomo, né, a gente já sabe, em verdade, que esses átomos, eles são tão pequenos, mas tão pequenos, que nem o mais poderoso dos nossos microscópios consegue ver ele diretamente, tá? Nossa maior lente de aumento não consegue enxergar um átomo, é muito pequeno. Em verdade, se você pegar aqui uma gotinha d'água, não sei se vocês vão ver na ponta do meu dedo, tá aqui, cheio d'água, né? Isso aqui é uma outra aula que eu estava fazendo. Se eu pegar uma gotinha d'água aqui, pesar e der na balança e der 1 grama, em 1 grama de água vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Que é muito mais que bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão, não dá nem para falar. Isso quer dizer o seguinte, que em qualquer material que você pega aqui, vai ter muito átomo. O átomo é muito pequeno, tá? Eu até queria mostrar para vocês lá aqui no grupo do WhatsApp, né, numa atividade eu coloquei uma página da internet para vocês mexerem com o fogo e lá. Mas daria para ter uma noção dessa questão dos átomos. Depois eu ponho para vocês aqui. Vamos ver se ao final da aula dá tempo. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Até aqui vocês estão me escutando? Alguma dúvida? Tá de boa, tá de boa. Não dá pra escutar de boa. Dúvida? A imagem tá meio embaçada, mas tá valendo. E o conteúdo? Tá de boa? Quer perguntar alguma coisa? Não, tá de boa, dá pra entender a metade. É tudo certo? Tá de boa, professor, dá pra entender tudo. Então tá, gente. Professor, Não é Babi. professor, Ou, no caso, aqueles exemplos de átomos que o senhor me mostrou Hum. são uma parte, porque existem vários outros modelos, né? A depender do material que é, né, no caso. excelente pergunta. Então, todos... O que eu estou mostrando é o que a gente entende por átomo, certo? Então, nosso modelo foi melhorando até chegar no presente, que é esse modelo aí do Rutherford e do Bohr. Então, todos os átomos vão ter a mesma característica. Vai ter um núcleo com prótons e nêutrons, vão ter os elétrons, vão ter várias características. Agora, o que vai variar, por exemplo, de um átomo do elemento ouro para o átomo do elemento do oxigênio? Ou do átomo de carbono, né? A gente vai mostrar mais pra frente, tudo bem? Mas todos eles vão funcionar mais ou menos iguais, tá? Eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, vai ficar mais claro, tá bom? Certo. Mas então esse é o modelo do Dalton, lá de 1800. O modelo do Thomson é aquele que eu falei que eles chamam de pudim com uvas passas, tá? Ou se não, uma melancia com caroços aqui, com os carocinhos dela. A ideia dele foi o seguinte, ele também fez experimentos com gases, né? E aí ele descobriu, né, que existiam partículas positivas e partículas negativas, que atraía e repelia, né? O pessoal estava descobrindo muito sobre eletricidade nessa época. Então ele achava que essa partícula, né, a fundamental da matéria, né, chamada de átomo, seria uma grande partícula positiva, por isso vocês estão vendo esse grande mais aqui, né? E dentro dela teria esses elétronzinhos aqui embebidos aqui dentro dessa partícula positiva, né? Agora, hoje a gente sabe que não é assim, né? Até quando se alguém estiver fazendo a fiação elétrica de uma residência, de uma casa, uma instalação elétrica, né? Naquele fio, os elétrons que eles vão se movimentando, né? E
e o próton, o átomo fica parado. Então, os elétrons não ficam dentro da massa, que é o que a gente vai ver nesse modelo aqui. Nesse modelo aqui. Opa, cadê o modelo? Aqui. Ixi, até faltou. Mas antes, deixa eu continuar aqui. Então, o Thomson, né, nos anos mais ou menos de 1900, ele provou que os átomos podiam ser divididos. Né, diferente do que o Dalton havia falado. Então, podia ser divididos, né, e tendo esses prótons e esses elétrons, tá? Tendo subpartículas, que a gente chama. Partículas menores que o átomo. Tá? E ele ganhou um prêmio Nobel em 1906, é um prêmio concedido para o cientista que mais se destacou na área, tá? No mundo inteiro. Então, no caso, ele mostrou que a eletricidade era conduzida em gases. Né? Só que esse modelo do Thomson aqui, ele foi melhorado, tá? Foi modificado por Rutherford. Tá? O que o Rutherford fez? Ele era um professor lá da universidade, pegou uns alunos dele e falou assim, vamos fazer um experimento para tentar comprovar que o Thomson está certo. Tá? O que eles fizeram? Fizeram esse experimento que vocês estão vendo aqui. Né? Na época, eles já sabiam que existiam, na época dele, foi em 1920 mais ou menos, não faz muito tempo isso aí, tá, gente? Faz uns 100 anos atrás. É pouco tempo, né? Na época aí da bisavó de vocês. Né? Imagina que não fosse pouco tempo. Não, assim, em termos da história do ser humano, é pouco, entendeu? Porque uma coisa tão importante sobre o que é a matéria faz só 100 anos que a gente entende melhor, né? Mas a ideia é o seguinte, naquela época, né, a época do Einstein, sabe? O famoso Einstein, ele vivia nessa época aí, mais ou menos. Eles já sabiam que existiam elementos que são radioativos, tá? Que você ficar perto dele, por exemplo, você causa um câncer. E o que é o elemento radioativo? É um elemento que emite partículas, tá? Como se fosse um estilingue, que você lança uma pedra, né? Eles sabiam que esses elementos radioativos estavam sempre lançando essas partículas positivas, tá? Que a gente chamava de próton. Então, no caso, ele usou o polônio. Tá? E o que ele fez? Ele pegou um pouco do polônio e guardou dentro de uma caixa de chumbo. Tá? Porque o chumbo ele limita bastante quanto de radiação que sai. Mas aí a radiação vai saindo por todos os lados, né? Inclusive por essa direção. Aí aqui ele botou uma placa de chumbo, tá? Com um orifício bem no meio dela aqui, um buraquinho. Então o que acontecia? Estava saindo um pouquinho de radiação aqui para todo lado, e aí uma radiação que saía para cá batia nessa placa e ficava presa aqui e não passava para o lado de lá. Tá? É isso aqui que o pessoal usa, não sei quem já foi tirar radiografia, né, para ver se quebrou algum osso. Você veste um colete de chumbo, porque o raio-x é um tipo de radiação também, igual essa daqui do polônio, né? Então a radiação ficava presa nesse chumbo, né? E só passava a radiação por esse buraquinho aqui, por esse orifício, né? E aí ia vindo aqui, ia vindo aqui. O que é isso aqui? Ele botou uma chapinha bem fininha, uma lâmina de ouro, certo? E aqui ele botou como se fosse um filme fotográfico, tá? O que ele queria dizer com isso aqui? Essa lâmina de ouro, se fosse um modelo igual o Thomson estava dizendo, em que os átomos eram uma bola, né, um pudim com os elétrons dentro, não ia ter espaço entre os átomos. Todo átomo ia estar colado um com o outro, né? Então toda a radiação ela ia bater aqui e ia voltar, né? Só que o que ele viu? Ele viu, na verdade, o seguinte, que a maioria, né, das partículas aqui de radiação, que elas atravessavam a lâmina de ouro e não mudavam a sua direção e batia aqui nessa chapa de filme. Então eles viam que a luz, aqui fica uma marcação de luz, né? Quer dizer que tem muitas partículas chegando aqui. Então o que ele quer dizer com isso? O que aconteceu aqui? Que a maioria das partículas atravessou direto o ouro. Ele não teve nenhum desvio nesse ouro, não bateu nesse ouro. Tá?
Só que algumas partículas bateram no ouro, tiveram essa trajetória e mudaram de direção, igual a gente está vendo aqui, tá? Enquanto que algumas partículas batiam no ouro e voltavam para cá, tá? Então pense em você, o Rutherford pensou o seguinte: pensem o ouro, na verdade, não feito de vários átomos assim maciços que um tá colado no outro, mas pensa como sendo que os átomos têm vários espaços vazios entre eles. É como se fosse uma rede. Eu até ia trazer aqui, mas quem planta, né, conhece aquele sombrite, né, aquela rede que você põe em cima da horta para tampar o sol. Não tem aquela rede? Vocês estão aí, pessoal? Estou sim, professor, pode falar. Tamo. Tá. Ou a rede do gol de futebol, né? Então, ele pensou o seguinte, que se eu pegar essa lâmina de ouro, é como se fosse uma rede de futebol. Mais ou menos assim. Só que, na verdade, vamos pensar como se fosse isso aqui. Tá? Agora, imagina que é o contrário. Aqui o buraco é redondo, não é? Aliás, o buraco tá essa coisa, o orifício aqui é o redondo e a parte que não é buraco, tá, a parede dela é aqui. Agora imagina que fosse o contrário. Imagina que essa bolinha fosse preenchida e o espaço vazio seria essa parte vazia, tá? Então o que acontece é o seguinte, essa bolinha aqui seria o núcleo do átomo. Certo? E em volta dele, bem distante, estariam os elétrons. Então a maioria desse átomo é composto por espaços vazios. Por isso, então, quando você manda uma partícula aqui, ele vai atravessar. Ele só vai bater e desviar se ele acertar um núcleo. Tá? Então a maioria qualquer material que você pega, por mais sólido que parece, na verdade, se a gente conseguisse aumentar e enxergar, né, no nível dos átomos, a maioria de qualquer objeto vai ser espaço vazio, tá, pessoal? Pensa o seguinte, ó. Aqui está o modelo dele, ó. Ah, eu não pus aqui a figura do modelo dele. Esse que é o problema. Deixa eu botar aqui. Opa. Só um momento aqui, ó. Aqui o modelo dele, ó. Vou copiar aqui. O modelo dele é esse, gente, ó. O modelo desse, do Rutherford, foi esse. Que então, quando eu estava mandando a partícula, ela estava vindo, se ela atravessa aqui, ó, ela passa direto. Se ela atravessa aqui, ela passa direto. Se ela atravessa aqui, ela bate, ou volta, ou bate de raspão e desvia. Certo? Então, o ouro, por exemplo, aquela lâmina de ouro, ela teria vários desses átomos aqui. Trilhões, quadrilhões, quinquilhões, 6 vezes 10 a 23, é muito átomo. Então só que um núcleo está aqui, o outro, vamos copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vamos botar assim, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou diminuir eles para vocês verem, tá bom? Então, ó, o ouro, vamos dizer que é assim, ó, tá 3 átomos aqui, tá, gente? Então a maioria dos raios, né, vamos dizer que o raio está vindo daqui de cima para baixo. Se ele passar aqui, ele é desviado. Se ele passar aqui, ele desvia. Se passar aqui, desvia. Se passar aqui, desvia. Se passar aqui, ele bate e volta. Ou bate e desviado. Entenderam? Então ele viu isso daí, que tem um núcleo constituído das matérias de partícula positiva, que é o próton. E em volta dele, né, em círculos, giraria esses elétrons, que são partículas negativas, tá bom? Agora, para vocês terem uma ideia também, gente, esse desenho aqui ele não está em escala. Pensem vocês um campo de futebol, tá bom? Na verdade, um estádio de futebol. Aí imagina o tamanho daquela, né, tem um meio de campo. Então imagina que você coloca uma moeda, tá? Coloca uma moedinha no meio campo, na marca de meio campo. Aquele é o núcleo. Os elétrons, né, eles vão estar circulando em volta do estádio inteiro.
tá? Então se eu fosse aumentar a escala de um átomo, tá? O núcleo seria o centro, a bolinha do centro do campo de futebol, e o elétron estaria voando lá por fora, como se fosse uma bolinha, né, muito pequenininha lá por fora do estádio. Então a maioria dos materiais é feito de espaços vazios, tá? Tudo bem, pessoal? Mais ou menos, né? Pode continuar, professor. Então vou continuar. Então, por fim, uma atualização do modelo atômico de Rutherford foi o de Bohr, né, que é o que a gente usa hoje. É um modelo atômico de Rutherford e Bohr, tá? Que é a ideia dos dois. Então, basicamente, os elétrons eles circulam, né, em órbitas específicas com raio determinado. Em cada órbita, o elétron apresenta energia constante, os mais distantes com mais energia. O que ele quer dizer com isso? Espera aí, aqui não estava aumentado. Ele quer dizer com isso o seguinte: nesse modelo do Rutherford, ele só sabia que os elétrons estavam circulando aqui. O Bohr, ele viu o seguinte, né? Que os diferentes elétrons de um átomo, eles vão estar circulando numa órbita regular. Essa distância aqui sempre vai ser a mesma, tá? Esse elétron vai estar sempre circulando nessa mesma distância do núcleo. Esse outro elétron vai estar aqui e esse outro elétron vai estar aqui. Então vai ter várias camadas diferentes, né? E em cada camada de elétron aqui, quanto mais para fora, mais energética ela vai ser, tá? Então aqui, voltando aqui, está um núcleo, tem uma camada de elétrons aqui, tem outra camada aqui. Então essa camada de fora é mais energética, tá? Então por isso que, por exemplo, quando a gente bota, né, quando a gente põe energia num material, né, os elétrons pulam de uma órbita para outra. E quando libera energia, ele volta para essa daqui e libera energia. Muitas vezes isso acontece, por exemplo, com luz fosforescente, né? Vocês já viram aquelas coisas que você joga uma energia luminosa em um objeto e aí depois você apaga todas as luzes e ele continua brilhando? O que é aquilo? Aquilo é o seguinte: quando você bota uma energia luminosa, o elétron pula para uma camada mais externa, né? E aí, à medida do tempo que os elétrons, quando eles vão voltando para a camada menos energética, eles liberam essa energia na forma de luz. Por isso que aqueles materiais fosforescentes ficam brilhando um tempo no escuro, até que ele libere toda a energia deles, tá bom? Isso aqui é uma parte meio complicada, mas é isso, tá? E só uma outra coisa. Será que forma os átomos, professor? Oi? O que será que forma os átomos? Então, basicamente é o seguinte: então, os átomos hoje, né, o nosso modelo, a gente entende que é o seguinte: é formado por um núcleo constituído por prótons, que são partículas positivas, né, eletricamente. E os elétrons... Qualquer coisa possui um átomo, né? No caso é a matéria que constitui uma borracha, uma lapiseira, é isso? Isso, só que eu já vou mostrar. Só que, vamos pegar assim, uma lapiseira, ela não tem só um átomo, mas ela tem bilhões e trilhões e quadrilhões e quinquilhões. Exatamente. Isso. E o que tem cada um desses átomos? Se você for olhar lá, dar um zoom, vai ter um núcleo que é constituído de prótons, que está em vermelho. Em volta vai estar circulando esses elétrons. E tem também essas partículas que chamam nêutrons aqui, que não tem carga elétrica, tá bom? O que vai variar um átomo de outro? Um átomo de carbono, de um átomo de alumínio, de um átomo de ouro, né? Ou um átomo de prata. O que vai variar vai ser o número de prótons que eles vão ter aqui no núcleo, tá? E o número de elétrons que vai estar circulando. Tudo bem? E eu vou mostrar aqui nessa figura, ó. Então, no caso, existem milhares de tipos de átomos. Esse aí que o senhor está colocando é só uma parte ou são esses mesmos, só que assim, vai misturando um com o outro? Boa pergunta. Para formar uma coisa. Boa pergunta. É o seguinte. Existem
né, 118 tipos de átomos diferentes só, tá? Ah, tá. Que é o que está Entendi. na tabela periódica. Quais são os átomos? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, né, rubistênio, titânio, cobre, etc. Tem 118 tipos. Agora, de cada tipo, você tem trilhões e quatrilhões, tá? Então, É muito átomo. é muito átomo, tá? Então, só para finalizar, gente, a aula aqui agora, tá? Porque tá chegando ao fim. Já? Está acabando, até 11h30 a nossa aula, né? Faz até 12 horas, professor. Ninguém vai dizer nada, não. É porque também o vídeo fica muito longo, né? E o pessoal falou lá, orientou para fazer uma aula mais ou menos nesse tamanho. Eu gosto de ciência, eu gosto de ciência. Ah, fico feliz. Eu gosto pra caramba também. Vamos nos dar bem aqui. Matéria não fácil. sabe nem mentir. Tá mentindo, né? Tá não. Mas Ó, qual gente. foi? Não tá não. Ó, deixa lá ele falar. Ó, então só pra vocês terem uma ideia aí, o menino que tava falando antes, quem que tava falando antes mesmo? O nome. William Murray. Ô William, então é o seguinte, só pra ter uma noção, ó. Aqui tá um lápis, certo? O grafite do lápis, ele é interessante pra gente entender porque ele é feito só de um tipo de elemento, que é o carbono, certo? Grafite é feito de carbono. Então se eu pegar o lápis e fizer um pontinho, um pingo do i aqui, que você tá vendo aqui, ampliado, se eu fosse contar o número de átomos aqui, ele vai ter 500 bilhões de átomos de carbono aqui, nesse pinguinho do i. Certo? Nesse caso, o grafite é constituído só por um tipo de átomo, que é o carbono, que estamos mostrando aqui, ó. Tô a ponta do lápis, certo? Cada bolinha, nesse caso, cada bolinha cinza dessa é um átomo de carbono, certo? E então vocês estão vendo o seguinte, que um átomo de carbono ele está ligado com outros átomos de carbono, nesse caso formando anéis. Estão vendo aqui vários anéis, né? Vários anéis. E se eu pegasse um desse átomozinho de carbono aqui e ampliasse ele, eu ia ver isso aqui. Só que no núcleo, a gente vai ver na tabela periódica, ia ter 12, ia ter 6 prótons e 6 nêutrons, tá? Mas então aqui uma coisa bastante interessante para finalizar então mesmo. Então esse grafite do lápis, ele é constituído de átomos de carbono ligados entre si, formando esses anéis, e por sua vez, cada anéis desses, vocês estão vendo, parece uma folha, tá vendo, gente? Ele é bem fininho, né, e comprido. Imagina uma folha de papel. Então aqui tem uma folha de papel, aqui tem outra folha de papel, aqui tem outra folha de papel. Tá, deixa eu botar minha cara aqui rapidinho. Deixa eu pegar umas folhas de papel. Então imagina que aqui está uma folha de papel de átomo de carbono, certo? Tinha vários átomos de carbono formando os anéis e vai formar uma folha. O grafite ele é feito de várias folhas, uma em cima da outra. Entenderam? Então, por que o grafite é bem mole? É um material, o grafite, né? O grafite é um material constituído de átomos de carbono ligados formando uma folha. O grafite ele é bem mole porque se você escorregar, ele escorrega assim, ó. Ele vai soltando folhas de carbono. Então ele vai separando as folhas, entendeu? Não sei se vocês entenderam muito, mas eu vou mostrar para vocês a diferença do carbono com... Cadê a figura? Com o diamante. O grafite do diamante. Olha que interessante. São materiais diferentes, tá? O grafite do carbono, do diamante. São materiais diferentes. Entretanto, esses dois materiais são compostos pelo mesmo tipo de átomo, que é átomos de carbono, só carbono, carbono puro. Então, qual que é a diferença do diamante para o grafite do lápis? É a organização de como esses átomos de carbono estão
ligados uns aos outros, tá? No caso do grafite, eles formam essas folhas de átomo de carbono, tá? Enquanto que no diamante, eles são uma estrutura muito mais amarrada, tá? Pensa se vocês fossem fazer uma tela de galinheiro, você botar várias telas assim, uma em cima da outra, que é o caso daqui do grafite, versus você pegar uma mesma tela e ir dobrando ela dentro dela própria, né? Ela fica muito mais dura assim. E de fato o diamante é um dos materiais mais duros do planeta todo. Certo, gente? Certo. Então tá. Eu vou encerrar então a aula de hoje por aqui, tá bom? Relembrando para vocês coloquem as atividades. Atividade 1 e 2 já era para ter botado lá no Google Sala de Aula, tá bom? E amanhã estarei das 8 às 11 horas no WhatsApp, vendo as atividades quem fez e vou colocar a atividade para a próxima semana, tá? Incluindo a parte do Já livro. postei minha atividade lá do professor. Oi? Eu já postei minha atividade lá. Aí, se o senhor não viu, tá lá. Tá, eu Tá vou ver. Aí eu vou colocado lá. entrar no Google Sala de Aula e vou... Olha, se eu precisar de algum aplicativo para postar as atividades lá no Não, Google. não precisa nenhum aplicativo. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta, né, eu respondo a pergunta do livro ou respondo a pergunta da panela de pressão, qualquer coisa assim, vocês respondam no caderno de vocês, tira uma fotografia e aí só entra pela internet mesmo no Google Sala de Aula e lá você anexa, tá? E se for um vídeo, é a mesma coisa, você grava o vídeo no celular e anexa lá. É só anexar pelo navegador da internet, tá bom? Ah, já é. Então encerramos a aula por aqui, gente. Deu 11h30, tá? Então eu Pô, já, velho. espero que até amanhã. Eu vou colocar no YouTube esse vídeo, tá? E aí quem quiser ver, quem não pode ver, vai assistir lá. Porra, aí é cheque. É cheque. Valeu, pessoal. Valeu. Inscreva-se e deixe seu like. Tchau. 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 Boa nóis. tarde. Tchau. Coraçãozinho. Tamo junto.